Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui para mais uma vez realizarmos a nossa devocional, e a minha oração é que você esteja reunido com a sua família ou se reúna com amigos para compartilhar algo acerca do que temos aprendido da Palavra de Deus, especialmente no livro de Provérbios. A nossa leitura de hoje está no capítulo 19, verso 17, que diz o seguinte: Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. É interessante que a palavra compadecer é utilizada aqui. A palavra compadecer nos remete à palavra compaixão. E essa é a convocação para nós nesse texto. Mas antes de nós adentrarmos, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos e te damos graças por esse tempo, te louvamos pelo dia de hoje e te louvamos principalmente porque quando falamos de compaixão, nós somos lembrados que tu és um Deus compassivo, um Deus que se compadece de nós, um Deus que em Jesus demonstrou toda compaixão, um Deus que se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas fragilidades. E nós te louvamos e te pedimos, fala conosco, ministra o nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom, a convocação do livro de Provérbios para nós não é para em relação ao pobre, e o pobre é o fragilizado, é o necessitado, é o desamparado, são esses que precisam ser amparados, são como um tomateiro que precisa de estacas à sua volta, de suporte. A atitude para a qual a palavra de Deus nos convoca não é de meras lágrimas. A Escritura não nos convoca a olhar para o desamparado, aquele que sofre, aquele que necessita de alguém que seja suporte na vida dele. Nós não somos convidados a olhar e meramente chorar, porque é possível nós olharmos para alguém em desamparo, em angústia, em agonia, precisando de socorro, e meramente chorarmos. E esse choro nunca se traduzir em compaixão, em ação de socorro ou em generosidade, em atitude concreta de fé. É por isso que a convocação da palavra de Deus para nós é de agirmos no intuito de promover o benefício, no intuito de abençoar de modo concreto aquele que precisa de ações concretas. Num primeiro momento, isso parece não ter nada a ver com vida espiritual, com fé. Parece ser mera ação social. Mas quando nós mergulhamos mais a fundo nas Sagradas Escrituras, nós descobrimos, por exemplo, que no mundo semita, o mundo bíblico, especialmente nesse mundo a qual Jesus está inserido quando vem e pisa nessa terra, é um mundo onde o homem é visto de modo integral. Ou seja, a espiritualidade não é
apenas orar. A espiritualidade envolve também socorrer, envolve também recursos financeiros. A vida espiritual envolve todas as dimensões da nossa vida. A caminhada na fé não é uma caminhada onde apenas uma área da nossa vida é tocada e é transformada. Ou seja, Deus não quer fazer uma mudança incompleta, uma mudança em uma parte, mas quer mudar a nossa vida. É por isso que também a nossa maneira de lidar com o pobre, ou seja, o necessitado, o desamparado, o frágil, o que está fraco, o que está em penúria, seja em que dimensão for, material ou emocional, a convocação para nós é de ação, ação concreta. Pode ser que no primeiro momento a gente chore, mas esse choro precisa se traduzir em ações concretas. Deus não nos chama meramente para doutrinarmos as pessoas, ou como alguns vão dizer para esse pobre necessitado, por exemplo, que ele vive essa situação porque vive debaixo de maldição. A Bíblia não nos convida para isso. A Bíblia nos convida ao vermos alguém precisando de socorro, sermos então a resposta de Deus para socorrer esse alguém. Essa é a minha oração. Que Deus me envolva, que Deus te envolva e que quando nos depararmos com o que Provérbios chama de o pobre, mas que você pode chamar por outro nome, o necessitado, alguém que precisa ser socorrido, precisa ser ajudado, nós não façamos de conta que não é conosco. Nós não façamos de conta que apenas uma oração resolve. E eu não quero diminuir o valor da oração, mas é oração. A mera fala com Deus sem ação perde autoridade, perde poder, perde capacidade de transformar o outro. Então que Deus nos ajude, a mim e a você. Eu quero deixar duas perguntas para você conversar com a sua família ou com o seu grupo sobre isso. E faça isso com temor, na certeza de que essa conversa ela não é menos espiritual do que outros momentos que você julga que são momentos extremamente espirituais. Essa conversa acontece na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo e do Pai. Então a primeira pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: na sua opinião, o texto diz o seguinte, que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e Deus vai lhe pagar o benefício. Na sua opinião, voltando à pergunta, o que significa Deus vai pagar o benefício? Ou seja, alguém é generoso, alguém socorre ao seu modo, um pobre, um necessitado, e diz que Deus vai pagar a essa pessoa o benefício. O que na sua opinião significa que Deus vai pagar o benefício? Compartilhe isso com as pessoas da sua família ou do seu grupo de conversa. Segunda pergunta. A Bíblia diz que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. Na sua opinião, quem é o pobre? Na sua opinião, quem é o pobre nos dias de hoje? Quem são os pobres que você tem conseguido enxergar nos dias de hoje? Que Deus abençoe a sua conversa, seu bate-papo e que seja altamente enriquecedora essa conversa e que Deus abençoe você, a sua casa e os seus. Um abraço, Deus te abençoe.